Som. Muito bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, que nós precisamos dela, né? Sem a graça do Senhor, estaríamos mortos ou nem teríamos nascido, né? Nós somos abençoados pelo amor de Deus, por sua misericórdia, por sua graça. Oremos. Pai bondoso, como é bom poder iniciar a semana na tua casa, desfrutando aqui da comunhão dos santos e tendo a oportunidade de crescermos mais e mais no conhecimento da tua palavra e, consequentemente, no conhecimento da tua pessoa. Somos gratos porque temos essa plena liberdade, porque temos uma igreja que valoriza o ensino da tua palavra para nos edificarmos. E a gente todo domingo ora pelos nomes que estão nessa caixa. São nomes que o Senhor serve deixar aqui, de seus parentes e amigos, que precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Como sempre, a nossa oração é que o Senhor use cada um dos teus servos que estão mais próximos, para que levem essa mensagem através de um testemunho de vida, e que essas vidas possam ser impactadas por esse testemunho e pela ação do teu Santo Espírito. E o nosso desejo é que eles se convertam e que congreguem de preferência aqui conosco. Pedimos pela aula hoje da Escola Bíblica Dominical, pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu não sei qual é a página da apostila de vocês, mas hoje trabalharemos um pouquinho sobre um evento marcante na segunda parte da Grande Tribulação, na realidade, né? Praticamente aqui o último evento da Grande Tribulação, que é chamada a Batalha do Armagedon. Alguém aqui já ouviu falar sobre a Batalha do Armagedon? Ninguém ouviu falar? Ah, já ouviram, né? Já ouviram. Alguém tem ideia do que será, com a dimensão? Alguém pode resumir aqui? A Batalha do Armagedon é isso. Vai ser a batalha e vai ser o Armagedon. Ninguém tem ideia? Então vamos idealizar hoje um pouquinho a respeito disso. Temos aqui só para ir, né? Então lembrando, ó, no nosso quadro, Apocalipse gosta muito de trabalhar com o número 7, né? 7 significa perfeição, o número de Deus. Mas esses 7 não são apenas 7 simbólicos, são 7 literais, né? 7 anos de grande tribulação. Teremos 7 selos que serão abertos. Teremos 7 anjos que tocarão as 7 trombetas. E teremos 7 anjos que derramarão as 7 taças da ira de Deus. Tudo isso acontecendo num período de 7 anos, dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Qual é a página aí, Adelson? Página 64. Certo? Então, nesse período da grande tribulação, dividido em 2 partes, né? Nós temos a tribulação, grande tribulação, volta de Cristo, e depois vamos falar sobre a eternidade futura. Porque depois da grande tribulação acontecerão alguns eventos, certo? Depois que Jesus travar a batalha do Armagedon, destruir os inimigos e prender Satanás, não será o fim dele por enquanto. Satanás ficará preso, nós veremos isso em Apocalipse capítulo 20, por 1000 anos. E aqui na terra será instaurado o milênio de Cristo. Um período maravilhoso aqui na terra, né? Nós vamos falar depois, mas no milênio o que vai acontecer? Quem que vai ficar aqui na terra? Quem sobrou da grande tribulação, que não morreu, que foi fiel ao Cordeiro, vai ficar aqui na terra e vai repovoar essa terra durante 1000 anos. A igreja, os santos do Antigo Testamento, as pessoas que morreram e foram fiéis a Jesus no Antigo Testamento, na grande tribulação, que ressuscitarão no final, terão um corpo glorificado, estarão no céu e terão acesso aqui à terra. Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém, que vai ser
vista aqui da terra, as pessoas vão ter uma visão mais ou menos bonita da Nova Jerusalém. Então as pessoas viverão aqui 1000 anos, a gente vai falar depois, né? 1000 anos tranquilos, sem interferência de Satanás, e a igreja vai reinar com Cristo aqui na terra, certo? Mas antes disso acontece o desenrolar da tribulação dividida em duas partes. Hoje falaremos sobre a batalha do Armagedon, passa ali. Então quem participará dessa campanha? Então o que vai acontecer? Lembra no segundo período, quando os flagelos começarem a acontecer, o povo do anticristo começar a ficar desnorteado com esses flagelos, o anticristo vai juntar um grande exército. Nós vimos na semana passada, né? Demônios vão iludir as nações, provavelmente dizendo: tudo isso que está acontecendo é por conta daquele povo que não quer adorar o verdadeiro Deus que está aqui na terra. Esse é o anticristo. E aí vai formar um grande exército para tentar exterminar o povo de Israel. E esse exército vai vir lá do norte, ali mais ou menos hoje na região ali do Irã, do Iraque, vai atravessar a pé, no sentido de que o rio Eufrates vai secar, ele vai atravessar o rio Eufrates e vai marchar para Jerusalém, vai afunilar o povo de Israel ali no Monte das Oliveiras. Aí o povo de Israel vai ficar sem reação e falar: acabou, vamos morrer, seremos despedaçados. Aí surge o exército triunfal de Jesus. Então quem participará dessa campanha? Passa aí. Então nós vimos na semana passada o Império Romano que vai ressurgir. E aí Daniel 11:40 a 45 nós lemos, né? Passa aí. A Rússia e os seus aliados, Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, vamos falar a respeito disso também. Daniel 11:45, mais Bia. Todos os povos asiáticos, o mesmo texto. Agora vamos lá para Daniel 9, do 40 ao 45. Povos da África, dá mais um toque aqui para o texto. Volta aqui, né? Isso, para aí. Vamos lá, Daniel 9, do 40 ao 45. Deixa eu ver se eu fiz certo mesmo ou eu errei. Daniel 11. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é Daniel 9 não, né? É Daniel 11 mesmo, é o mesmo texto de Daniel 11, então pode passar. Só foi um erro de escrita aí. Vai lá, Bia. Todas as nações, mais um toque. Todas as nações agora vão se reunir. Agora vamos para esses textos, prestar atenção nesses textos aí. Apocalipse 16, versículos 14. Deixem aberto Apocalipse 16, a gente vai usar Apocalipse 16, Apocalipse 19. Gente, a temperatura do ar está boa, precisa ligar outro, esse aí dá. Chave aí. Começa no 12, 16, 12 diz o seguinte: ó, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, olha lá, e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm lá do Oriente. Ó. Gente, presta atenção nesse texto aqui, segura aí, né? Está dizendo que vão secar as águas do rio Eufrates e que os reis que vêm lá do Oriente virão. Se vocês pegarem no mapa, o rio Eufrates, ele fica ali numa região chamada Mesopotâmia. Eu tenho os slides, vou fazer um trabalho para vocês, né? Mesopotâmia, meso, entre potâmia, rios, entre rios. Então existem dois rios aqui, naquele lugar, que é o rio Tigre e Eufrates, de onde tinha a Babilônia, a Assíria, hoje tem lá o Irã, o Iraque, né? A Cazaquistão, aqueles povos lá, a Turquia. Esse rio Eufrates, gente, ele é famoso por preservar a vegetação ali, tanto o rio Tigre como o Eufrates. Ali é chamado fértil crescente ali
do Oriente. Mas, pasme, eu tenho fotos já. Existem períodos que esse rio seca completamente, fica tudo seco. Né? E aqui, está dizendo que esse rio vai secar para que os reis do Oriente marchem por ele, vindo para Jerusalém. Continua, só o versículo 12 que eu li, né? Apocalipse 16. Versículo 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Está falando que é espírito imundo, demônios, né? São espíritos de demônios, olha lá. E o que eles fazem, gente? Que realizam sinais miraculosos. Demônios que fazem sinais maravilhosos aí, que é para iludir o povo, né? Eles vão ao rei de todo mundo a fim de reuni-los para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então está dizendo que demônios vão iludir reis, e esses reis virão com o seu exército lá no Oriente, lá do Rio Eufrates. Então nós já vimos aqui, Rússia e seus aliados estão lá, o Império Romano está do outro lado, mas vai fornecer armas, né? Que o Império Romano vai produzir o anticristo aos povos do norte da África, povos asiáticos e todas as nações, certo? Agora vamos para Apocalipse 19, gente. Apocalipse 19 tem grandes mistérios aqui. Eu vou começar ali do versículo 11, tá? Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vou pedir para Delson ler para a gente. Apocalipse 19, a partir do versículo. Presta atenção, gente. Se você mandar parar aí, Delson, dá uma paradinha, vai ler, né? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Isso, dá parada. Lembra lá dos 7 selos, capítulo 6, que tinha um cavalo branco? Aquele cavalo branco não era Jesus, anticristo. Esse sim é Jesus, porque ele escreve, ele se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Esse é Jesus. Se vocês lerem o início do capítulo 19, vai mostrar a descrição de Jesus, cabelos brancos, olhos, como de fogo, aquela coisa, Jesus glorificado. Aqui, o grande general desse exército que vai combater a batalha da Armagedon. Continua, Delson. 12, né? Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Verbo de Deus. Lembra de João? Dá a palavra aí. João capítulo 1. No princípio era o? E o verbo estava com? E o verbo era? Esse aqui é Jesus. Continua, Deus. Os exércitos do céu seguiram, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Dá a parada aí. Olha aí. Existe aqui exércitos montados em cavalos brancos. Não é isso? E ele virá também montado num cavalo branco. Está escrito aí, né? O que diferencia esse ser, que é Jesus do cavalo branco, dos outros cavalos brancos que são os seus exércitos? O tipo de vestimenta que ele está vestido. João tem essa visão. Gente, quando tinha guerra, o rei geralmente ia no cavalo branco, né? E os seus generais também no cavalo branco, os cavalos brancos. Os outros cavaleiros, os outros soldados e outros cavalos. Agora, o que diferenciava o rei dos outros generais? A sua vestimenta, a vestimenta de Jesus, o manto molhado de sangue, mostrando o sangue do cordeiro que foi derramado por nós, né? Diferenciado. Quem são esses exércitos de cavalo branco? Os anjos dos céus e a igreja glorificada que virá com o Senhor para derrotar o exército do anticristo. Continua, Deus. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com
cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está vendo como esse cavaleiro aí, esse cavalo é Jesus? Quem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Jesus. Aquele do capítulo 6 não é o anticristo. Esse é o verdadeiro Cristo. Continua. Viu o anjo? Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Dá uma parada aí no 18. Que coisa bonita, gente. O anjo que estava no céu clamava lá para os urubus, para as aves: olha, venham, vai ter um grande banquete para vocês. Vocês vão se fartar, vocês vão comer como nunca comeram. Olha, vocês vão comer carne de nobres, de reis, de soldados, de guerreiros, olha, de generais. Gente, por quê? Vai ser uma carnificina aqui da batalha do Armagedon. A gente vai ver outros textos aí. Os urubus aí vão se fartar com a carne do exército do anticristo. Continua, Deus. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha aí, gente. Presta atenção. Aquele que está montado no cavalo branco e o seu exército. E a besta e os reis da terra. Então, olha o cenário, visualize, né? O anticristo forma um grande exército, vem lá, através do rio Eufrates, e vai marchando, começa a entrar Israel, o povo de Israel, que foi fiel ao cordeiro, que não adorou a besta, foge, vai fugir. Quando chega no Monte das Oliveiras, não tem para onde escapar, o exército está lá, o exército do anticristo, pensando: vamos acabar, o povo de Israel vai acabar, mas eis que surge um grande exército celestial. Lembra de alguma coisa do Antigo Testamento, gente? Alguém lembra de alguma passagem parecida? Tem um aluno, chama William Cabral. Ele compôs uma música, aí vocês vão lembrar disso. O nome da música é Abre os Olhos do Moço, Jeová. No Antigo Testamento, o rei da Síria queria acabar com o povo de Israel, né? E montou um grande exército. Só que antes disso, ele ficou perturbado e falou assim: tem algum delator aqui do nosso meio? Porque sempre que eu planejo uma emboscada, o povo de Israel não está lá. Tem alguém contando as coisas que se passam. E aí um do céu fala assim: não, meu filho, não é isso. Lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, é isso? Que sabe todos os teus pensamentos. Antes de você falar para a gente, quando você está na sua cama, ele sabe todos os teus pensamentos e fala para o povo de Israel. Aí o rei montou um grande exército para acabar com Eliseu. Chega lá, cerca onde que Eliseu estava, e o servo de Eliseu, chamado Geazi, quando olha aqui, ele chama: cara, estamos perdidos. Olha o grande exército aqui, vamos morrer. Aí Eliseu: sabe nada você. Senhor, abre os olhos dele. Lembra dessa história? Quando abre os olhos do Geazi, ele olha o grande exército. Esse é o nosso exército. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Algo parecido. Quando o anticristo está lá com seu grande exército, pensa que vai acabar o povo de Israel. Opa! Daqui a pouco vem aquele cavalo branco, Jesus. Vem aqueles soldados celestiais, cavalo branco. E o anticristo fala: vamos acabar com esse exército. Mas olha o que vai acontecer. Continua, Deus. 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se separaram das suas carnes.
a trindade anticristo, besta, falso profeta, anticristo, são lançados no lago de fogo, no inferno. Todo aquele seu exército morto por um grande exército de Deus. E as aves, urubus, vão se fartar, né? Tem mais texto lá no Antigo Testamento, gente. Vamos para Joel, capítulo 3, versículo 2. Joel 3, 2. Alex, vai ler aí? Vê se o Maurício ajuda aí, ou a Eliane ajuda o casal aí. Joel lá no Antigo Testamento. Quando a gente pensa em Joel, a gente sempre lembra da profecia do Espírito Santo, né? Mas tem tanta coisa a falar sobre gafanhotos. Joel, capítulo 3, versículo 2. Chama aí. Pode ler, Alexandre. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. 3:2, né? Isso. Congregarei todas as nações no grande vale de Josafá. Ali na planície, ali no Monte das Oliveiras, ali perto, a gente tem um lugar chamado planície de Esdraelon, que é o Vale do Josafá, que termina ali no Monte das Oliveiras. Mas já Joel, no Antigo Testamento, falando que Deus iria reunir as nações aí para travar uma batalha. Veja agora Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Lá no Antigo Testamento também, ali perto de Joel, é o texto que a gente faz no ler, que é depois de Abacuque. Só lembrar da sofona. Qual é o profeta que gosta de fazer biscoitos? É o Abacuque. Pegarei Sofonias capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler aqui. Acharam aí? Isso. Olha o que diz Sofonias 3:8. Eu vou ler o 8 e o 9, tá? Diz o seguinte: por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidir ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. Agora preste atenção no restante. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Lá no Antigo Testamento, Joel e Sofonias falando desse dia que Deus vai reunir as nações para executar a sua ira e exterminar as nações. Agora vamos para Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Pega Mateus, volta um pouquinho, você vai ver Malaquias, depois Zacarias.
Zacarias 12, eu vou ler de 1 ao 3, depois nós vamos para Zacarias 14. Dá mais um toque aí, tem mais alguma coisa aqui ou não? Mais um? Tá bom? Não, vamos. Zacarias 12, abriu aí? Eu vou ler do 1 ao 3, depois nós vamos para o 14. Gente, aqui em Zacarias 12 tem bastante coisa. Eu vou ler até mais à frente. Começando no 1. Essa é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá. Olha aí, gente. E Jerusalém, naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, olha aí, gente. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao seu redor, mas Jerusalém permanecerá intacta. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem me transpassaram, e chorarão por ele como chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Dá uma parada. Israel vai reconhecer Jesus. Esse realmente é o Messias, é o Cordeiro. Olha, olharão para mim aqueles que me transpassaram. Continua, né? Versículo 13. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Na imagem do vale do Megido. Todo o país chorará, separadamente cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Davi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Agora presta atenção no versículo, no capítulo 14. Nós lemos o 12, né? Vamos agora para o 14. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Olha o 2 aqui. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra. Olha aí, gente. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Agora olha o versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras.
a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte para o sul, para o norte, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor, Rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Nascerá em seu lugar. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hanael até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída Jerusalém, e estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Olha aí, gente, presta atenção. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará as nações. Cada uma atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupa. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos, burros, sobre todos os animais daquela nação. Então os sobreviventes de todas as nações que atacarem Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguém dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele chuva, não enviará para ele chuva. Aí continua. Prestar atenção nessa grande catástrofe que vai acontecer. Vamos dar uma pausa antes da gente falar de tanta carnificina. Vamos distribuir bala aí. Fabiane, arrume as duas distribuidoras aí de balas pertinho. Você que está nos ouvindo, se quiser abençoar o nosso ministério com oferta ou com dízimo, você pode fazer através de depósito bancário, transferência ou Pix bancário. Nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. O Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente mandar para a nossa tesouraria. Quem distribui pega dois, tá? Aí você vai. Uber e dobro. Para você e para a família, é o dobro, tá? Quem distribui é o dobro. Vocês viram, gente? Então, resumindo aqui, sintetizando o que vai acontecer. Última, finalzinho da grande tribulação. A realidade essa é a sexta taça, né? Oi? No pacotinho veio duas. Opa, premiada, né? Premiada. Gêmeos. Gêmeos.
acontecer, né? O anticristo vai liberar os seus demônios irão falar com os reis da terra. Olha, todos esses flagelos que estão acontecendo. Lembra os flagelos das trombetas, 1/3 de tudo aqui destruído, o flagelo das taças, o restante. Então, os demônios irão lá no ouvido dos reis. Olha, tudo isso que está acontecendo é daquele povo de Israel que não quer adorar o nosso verdadeiro Messias, o nosso Deus, né? E vão realizar milagres para enganar esses reis que a gente viu aí. E os reis realmente vão, é verdade, vão formar um grande exército e virar, né? Está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, parecido, só que uma escala muito maior, gente, porque são todos os reis da terra, né? Virá lá com seus tanques, com seus exércitos, passará pelo rio Eufrates que está seco e começa a marchar para Jerusalém, lugar do norte. E o povo de Jerusalém, vendo aquele exército todo, começa ali pelo Mar da Galileia, pela planície de Traslon, e vai até o Monte das Oliveiras e fica lá. Quando chega no Monte das Oliveiras, não tem para onde fugir, está cercado esse grande exército do anticristo. E o povo fica, meu Deus, e agora? E aí surge o inesperado para eles. Jesus, com a igreja glorificada, seus anjos, vem com aquele grande exército celestial, né? Vestido lá, aquela roupa, e ele pisa no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, né, o monte vai fazer isso. Se abre. Norte para o sul. Eu falei a semana passada, gente, isso foi em 2000, 2001, os geólogos israelenses já descobriram que existe uma rachadura de cima a baixo no Monte das Oliveiras. Bem conhecido muitas vezes. Então, a profecia está se cumprindo. E lembra disso, né? Enquanto os reis da terra estão vindo com o seu exército, um anjo do Senhor falando lá para as aves dos céus: olha, se preparem, porque vocês vão comer, vão se esbaldar, vai ter um banquete para vocês como nunca houve. Vocês comerão carnes de reis, de nobres, de soldados, de generais. Vocês vão se fartar. E aí está aí, né? Jesus vem, pisa no Monte das Oliveiras. Aí não vai ter nenhuma arma que vai ser disparada, gente, contra o povo de Israel. Vai formar uma grande confusão, né? O exército do anticristo vai se matar um entre os outros, lembra? Vão se apodrecer as carnes deles, assim, de coisas, questão de segundo, parece aqueles filmes que a gente vê de zumbi, né? De coisa de outro planeta. Os olhos assim, esbugalhados, aquela coisa toda, aquela grande carnificina. E ninguém do povo de Israel vai morrer. O Senhor vai acabar com aquele povo, né? Eu esqueci de trazer outro texto, eu vou trazer para vocês, falar que ali, gente, vai ser coisa tão grande que o sangue vai chegar aqui no joelho, o sangue desse grande exército do anticristo, que vai ser totalmente destruído, né? Nessa batalha do Armagedon. Por isso que a semana passada, lembra que a gente colocou aquele quadro aqui, gente? Vê se volta a mim aqui, vai voltando. Isso aqui, ó. A segunda parte, ó. 1260 dias, 3 anos e meio. Depois terá mais 30, mais 45 dias, né? Eu vou voltar depois, gente, né? E mostrar a sequência passo a passo e mostrar o que são esses 75 dias aqui. O que vai acontecer aqui nesse final. Gente, tudo isso que acontecer na grande tribulação, 1/3, depois o resto, tudo sendo consumido. Esse mundo vai virar um caos. Nesses 75 dias, o Senhor vai purificar essa terra dessa matança da batalha do Armagedon, vai julgar as nações, finalzinho aqui da grande tribulação. Os santos da grande tribulação que foram feitos ao Cordeiro vão ressuscitar e receber corpo glorificado. Os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar e receber corpo glorificado e se juntar com a igreja. Aí se cumpre aquela palavra: os últimos serão os primeiros, né? Jesus vai fazer tudo isso aqui, ó, para instaurar o que a gente chama de milênio, que vai agora mostrar para vocês em Apocalipse capítulo 20. Pode passar. Deu para entender, gente?
o que vai ser a batalha do Armagedon? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre isso? Sobre a grande batalha do Armagedon? Então, prestar atenção em tudo que está acontecendo antes. O Senhor vem dizimando 1/3 da vegetação, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 dos astros celestes. Depois vem calores escaldantes, aqueles demônios infernais que primeiro atormentam os homens por 5 meses, depois destrói 1/3 dos homens que tem a marca da besta. Aí vem as taças, o restante dos rios, primeiro vem praga, muita gente morre, o restante dos mares é destruído, o restante dos rios é destruído, eclipse total, sol, lua, estrelas, falta que os homens, batalha do Armagedon, todos os homens para que o exército de Cristo é destruído. Quem que vai sobrar aqui na terra? As pessoas que foram fiéis ao Cordeiro. Mas a terra está totalmente destruída e esse povo ainda está nessa dimensão. Você lembra o que aconteceu na batalha do Armagedon? Besta, anticristo, falso profeta lançado no lago de fogo. E aí o Senhor vai instaurar o milênio. Antes disso, passa aí dia para frente, para a gente falar depois do Apocalipse capítulo 20. Fim da 70ª semana de Daniel. Nós vamos mostrar porque é chamado isso 70ª semana. Passa aí. Vocês estão vendo aqui? Bonito isso aqui, né? Que maravilha, né? É o que vai acontecer com a terra depois. Fala. Cristo voltará a Jerusalém, visível, para encerrar a grande tribulação e instaurar o reino de Deus na terra por 1000 anos. Final da grande tribulação. Ele vai purificar essa terra e instaurar o reinado do Messias aqui na terra. 1000 anos, milênio. Vai lá. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Zacarias 14, 4. Atos 1. Zacarias 14, 4, eu li. Agora veja Apocalipse também 19, do 11 ao 21. Leia aí, Deus. E Atos 1, 1. Atos 1, 11, perdão. Leia, irmã Eliane. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Leia, Deus. Vi no céu aberto, e mas eu já tinha lido isso, né? Então, tá bom, isso. Então são Atos 1:11, presta atenção, Atos 1:11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Isso, olha, lembra, Jesus está sendo arrebatado, tá? Sendo assunto ao céu, está subindo. Os anjos estão olhando e os discípulos estão lá. Ele fala: mas meu Deus, por que vocês estão assim atônitos? Esse Jesus que vocês estão vendo assunto aos céus, ele descerá da mesma forma, todo olho o verá. A gente está falando do segundo período da volta de Jesus. Jesus voltará aqui na terra em 2 estágios. Primeiro, para arrebatar a igreja e ninguém verá, só a igreja. Ele vai estar nas nuvens. Agora, na batalha da Armagedon, todo olho o verá. Na batalha da Armagedon, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, certo? Passa aí. Então, vai travar a batalha da Armagedon, passa dele. Vai passar. Olha o cavalo branco de Jesus, né? Que é a segunda vinda de Cristo. Vai passar. Vai passar. Jesus volta ao Monte das Oliveiras, batalha contra os inimigos de Israel e os vence. Satanás será acorrentado e vai ser estabelecido o reino milenar no trono de Davi. Passa aí. Israel se tornará o centro do mundo. Novamente. Passa. E aí fica uma grande pergunta:
Você, presta atenção, amém, já teve um encontro pessoal com Jesus? Amém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem certeza que vai para onde? Para lá. Ser arrebatado ou ressurreto e encontrar-se com Jesus nos ares? Você tem certeza que vai receber o galardão das mãos do Senhor? É algo para a gente pensar, né? Só para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 20, quando Satanás foi preso, né? Logo depois da batalha de Armagedon. Pegaram Apocalipse capítulo 20? Olha o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a semana que vem a gente fala sobre o milênio. Vi descer dos céus o anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora, veja o 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas suas mãos. Olha lá, o que vai acontecer com eles? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Quem são esse restante dos mortos? Todos os ímpios. Eles só voltarão a viver depois dos 1000 anos. Por quê? Porque vai ser instaurado um tribunal do trono branco. Esses mortos serão ressuscitados para serem condenados. Presta atenção. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. Por quê? Quem participa da primeira ressurreição? Os mortos em Cristo, todos eles. Depois da segunda ressurreição, os mortos sem Cristo ressuscitarão para serem condenados. Aí continua aqui, ó. A segunda morte não tem poder sobre eles. Nós, né? O que nós seremos? Olha lá. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Semana que vem, se Deus quiser, falaremos sobre isso, gente. 1000 anos aqui na terra, coisa maravilhosa para as pessoas que foram fiéis ao Cordeiro. Satanás preso, sem enganar as nações, né? As crianças vão brincar na rua sem medo de bala perdida. Tanta coisa. Vocês têm uma ideia? Leia em casa Isaías capítulo 11, Isaías 65, o próprio Apocalipse capítulo 20, que a gente fala sobre milênio assim. Por isso que é bom a gente ter um encontro pessoal com Jesus e fazer parte do arrebatamento, para assistir tudo isso de camarote e que ar-condicionado maravilhoso lá no céu, tá bom? Pai, nós somos gratos pelo que aprendemos até agora, temos muito a aprender, somos gratos porque a Tua palavra nos ensina, nos ajuda a valorizar esse aprendizado, valorizar a nossa salvação e termos uma vida santificada. Vamos agora para os nossos lares, nos protege, nos guarda, nos dê um dia maravilhoso e nos traga de volta para um culto abençoado hoje à noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe a todos.
outra música que colocou ali? Peraí. Não quer sair. O pastor engasgou ainda. Não quer desligar. Ai, Jesus. Concluir. Tá dizendo aqui, ok. Por isso.